Oi, pessoal, aqui é Ellen. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar desse livro que eu terminei semana passada, que eu tô lendo pra maratona de bater metas, né? Eram uns desafios que era ler um livro de um gênero que você leu pouco esse ano. E esse ano eu acho que eu li poucas não ficções, assim, foram acho que menos de 10 livros foram não ficção. E entre as não ficções, eu acho que eu li pouco também biografias. E eu gosto muito de ler biografias, livros de memórias. E esse aqui já fazia um tempinho que eu queria ler, desde que eu vi a resenha da Pan Gonçalves no canal dela sobre o Sociopata, né? Que é a história da Patrick Gagne. Então, essa autora, ela, desde criança, ela já percebeu que tinha algo de diferente com ela, assim, porque ela causava um desconforto nas pessoas, principalmente na família, assim, antes mesmo dela ir pra escola, né? A mãe dela já percebia que tinha algo bem diferente com ela, e ela já desde cedo entendeu que ela era sociopata. E no livro ela vai usar o termo sociopata e sociopatia e psicopata, mas o termo certo, o diagnóstico, né, oficial mesmo na psicologia, é o transtorno de personalidade antissocial. Mas no livro ela vai usar o termo sociopata o tempo todo porque ela reconhece, assim, que é o termo que as pessoas conhecem, assim, popularmente, que usam, né? E que é um termo que carrega preconceito, assim. E ela até comenta mais no final que conforme ela no começo ela não sabia muito bem, não tinha muita informação sobre, mas ao longo da vida dela ela foi estudando por conta, né? E ela acabou fazendo doutorado sobre o assunto. E quando ela estava na faculdade e ela foi estudar o assunto com outras pessoas e ouvir de outras pessoas, ficou muito evidente, assim, que as pessoas viam os sociopatas como pessoas más, né? Pessoas criminosas. E isso é retratado tanto na ficção, em filmes, em livros, né? Tanto na vida real, quando alguém comete um crime horrendo, a mídia acaba declarando que essas pessoas são sociopatas mesmo assim, sem cuidado nenhum de realmente ser um diagnóstico nem nada, né? É só o que as pessoas geralmente falam, assim, quando acontece algo muito chocante, você atribui essas pessoas características da sociopatia, para, enfim. E aqui no livro ela vai explicar como é que era para ela desde a infância dela, como que ela lidava com isso, assim, até a vida adulta, como é que foi. E ela até fala assim no começo, a introdução do livro é muito interessante, porque já te prende logo de cara, que ela já se apresenta, né? Ela fala que o nome dela é Patrick. E eu acho engraçado esse nome, assim, um parênteses, assim, porque em português a gente lê Patrick. E aí, quando eu li isso, eu fiquei, cara, é um nome masculino. A mãe dela já deu um nome masculino pra ela, mas aqui na cultura americana é diferente, né? Aqui eu conheço pessoas que se chamam Patrick, e aí eu li isso e fiquei, ah, tá, mas é Patrick que pronuncia, né? Aí ela já fala assim: eu sou sociopata, sou uma mãe e esposa apaixonada, sou uma terapeuta cativante, sou extremamente encantadora e amada. Tenho muitos amigos, sou sócia de um clube de campo, dou festas em todas as ocasiões que se possa imaginar. Moro numa casa confortável, sou escritora, gosto de cozinhar, voto, faço os outros rirem. Tenho um gato e um cachorro e espero na fila para buscar as crianças na escola, ao lado de outras mulheres com gatos e cachorros. Na superfície, me pareço com a maioria das mulheres dos Estados Unidos. As redes sociais confirmam minha existência como mãe feliz e parceira amorosa cujas postagens são quase narcisistas. Provavelmente seus amigos diriam que sou gente boa. Mas quer saber? Não suporto seus amigos. Sou mentirosa. Sou ladra. Sou emocionalmente rasa. Sou praticamente imune à culpa e ao remorso. Sou extremamente manipuladora. Não me importo com o que os outros pensam. Não estou interessada em moral. Não estou interessada, ponto final. As regras não influenciam minhas decisões. Sou capaz de qualquer coisa. E, nossa, quando eu li isso eu já fiquei, caraca. E ela vai explicar o que que é, como que ela sente as coisas, né? O que que um sociopata sente, como é que funciona esse transtorno.
E é assim, as pessoas, elas nascem com emoções básicas, né? Todo mundo já tem essas emoções, que seria tristeza, raiva, alegria. E existe outro tipo de emoção, que são as emoções sociais, que a gente aprende ao longo da vida. A gente não nasce com elas, a gente vai aprendendo. Que seria a empatia, a vergonha, a culpa, o amor, emoções assim, remorso. E no caso da Patrick, ela não tem essas emoções de empatia, de culpa, de vergonha, ela não sente. Só que, na verdade, ela até comenta assim que ela sabe que ela tem essas emoções, mas ela não se conecta com elas, é como se estivesse fora do alcance dela. E isso que traz, assim, muitas situações desconfortáveis para as pessoas à volta dela. E essa falta de sentir essas coisas, esses sentimentos, faz com que ela fique muito apática. Ela está num estado de apatia. E desde criança, ela comenta que essa apatia é muito desconfortável para ela. Ela não gosta de não sentir nada. E isso cria um estresse na mente dela, assim, que ela precisa imediatamente, assim, fazer alguma coisa para sentir alguma emoção forte, assim, para aliviar essa apatia da cabeça dela. E esse primeiro instinto e impulso dela é fazer alguma coisa errada, assim, digamos assim, é fazer alguma coisa que, talvez criminosa, né? Fazer alguma coisa que não é considerada correta. E desde criança ela sente isso, assim, e ela não entende. Ela queria saber da onde que vem esse estresse, da onde que vem essa ansiedade, mas ela não sabe, né? E é isso que ela fica na cabeça dela. E aí tem um trecho que fala assim, que eu marquei, ó. Não tinha compaixão quando os colegas se machucavam no recreio. Em geral, eu não sentia nada. E não gostava do jeito desse nada. Assim, fazia coisas para substituir o nada por algo. Começava com o impulso de fazer aquele nada parar. Uma pressão incansável que se expandia até se infiltrar em todo o meu eu. Quanto mais eu tentava ignorar, pior ficava. Os músculos se contraíam, o estômago dava um nó, apertado, mais apertado. Era claustrofóbico, como ficar presa dentro do cérebro, presa dentro do vácuo. Então, durante a infância, ela comenta que ela foi fazendo coisas que eram consideradas erradas, assim, mas ela sabia que ela não queria machucar ninguém. Ela já tinha essa noção bem dentro dela, assim, que ela não queria fazer o mal, né? Ela não quer machucar as pessoas, só que porque ela sabe que é errado, mas não porque ela sente culpa, sabe? Ou vergonha, ou sei lá. E uma dessas coisas que ela fazia era. Ela até conta assim, quando ela era criança, teve uma vez que ela foi dormir na casa de uma colega a primeira vez, assim, sabe? Fazer festinha no pijama, assim, na casa de outra pessoa. E aí ela foi e tal. E a mãe dela falou assim pra ela: ó, você não precisa ficar. Se você quiser ir embora, é só ir embora, tá? Tipo, não precisa se forçar a ficar aí se você não quiser. E daí ela falou: tá bom. E aí, no meio da noite, quando todo mundo foi dormir, ela não conseguia dormir porque ela sentia esse incômodo dentro dela. E aí ela foi explorar a casa dessa colega, foi até o quarto que tinha o irmão mais novo, que era um bebezinho na época. Ficou observando o bebê de noite, assim, e tipo, umas cenas meio bizarras, né? Tipo. E aí ela decidiu assim: eu não quero ficar aqui. Então eu vou pra casa. E aí ela decidiu sair, simplesmente, no meio da noite e vai passear na rua, de madrugada, assim. E ela vai, tal, aí ela passa na casa dos vizinhos, dá uma explorada ali e depois chega em casa. E aí, quando a mãe dela vê que ela chegou em casa, a mãe dela surta, ela fica assim: "O que que você tá fazendo aqui?" Aí ela: porque você falou que eu podia ir embora a hora que eu quisesse. Aí ela falou: mas era pra você me ligar que eu ia te buscar, não era pra você vir sozinha na rua, porque isso é perigoso." E então ela, desde criança, ela tinha dificuldade, assim, de assimilar esse tipo de regra, sabe? De por que que a mãe dela falava certas coisas, porque ela não sentia o medo, né?
Porque uma pessoa que sente as emoções normalmente ia ter medo de andar de noite na rua sozinho, ainda mais uma criança dessa idade. E ela não sentia medo, ela sentia até, assim, uma diversão, tipo, ela achava emocionante fazer essas coisas. E isso trazia um alívio também pra cabeça dela. E outra coisa que ela tinha o hábito era invadir a casa das pessoas. E isso era um dos crimes que ela comenta no livro. Eu achei interessante que ela admite certos crimes que ela cometeu, mas são crimes, assim, que nunca era machucar ninguém, sabe? Eram coisas inofensivas, assim, digamos assim, mas ainda eram coisas erradas. E eu achei interessante que ela admitiu essas coisas. E eu não sei se isso teve alguma consequência legal pra ela, mas. Ah, enfim. Outra coisa que ela fala também, que ela até. No começo ela comenta que ela é uma pessoa muito privilegiada, né? Ela nasceu de uma. Ela é uma pessoa branca que vem de uma família rica, né? Assim, o pai dela é um produtor musical famoso e tudo. Então ela tem muitos privilégios. Então, assim, todos os crimes que ela foi cometendo ao longo da vida foram facilitados justamente por ela ter esses privilégios, né? E se ela nunca sofreu nenhuma consequência, acho que esses privilégios também fizeram parte disso, assim. E ela até calculava um pouco assim, de tipo, como não ser pega, né? Ela tinha essa noção, mas ao mesmo tempo ela não se importava se ela fosse ser pega ou não, porque ela não sente culpa, nem vergonha, nem nada. E ela invade a casa das pessoas e tem várias menções, assim, de várias vezes que ela entrou na casa dos vizinhos de noite ou entrou no carro das pessoas. E isso até, uma coisa que eu notei é que, assim, que me irritou um pouco. Porque, cara, esse pessoal dos Estados Unidos, eles não trancam as casas. Cara, eles não trancam nada, por isso que ela conseguia invadir tudo, assim, com facilidade. E eu fiquei assim, gente, vocês têm que trancar a porta de vocês, principalmente de noite? E assim, tudo destrancado, até a casa, o carro, sabe? E aí ela até comenta, assim, uma hora que ela fala assim: por que, que as pessoas deixam as cortinas abertas com a luz acesa depois que escurece? Porque ela ia no jardim das casas das pessoas e ficava observando as pessoas, sabe? Tipo, ficava olhando pra elas e vivendo a vida delas dentro da casa delas. E aí e ela fica se questionando por que, que elas não fecham as cortinas, né? Porque, assim, que é uma coisa absurda, porque ela tava ali fora, qualquer um podia observar, inclusive ela, né? E aí eu fiquei assim, pelo mesmo motivo que todo mundo deixa destrancado tudo, porque ninguém tá nem aí, ninguém tem noção de perigo. E isso é uma coisa muito da cultura estadunidense, assim, que eu fiquei bem, ai, que coisa absurda. E acho que até ela mesmo, quando tem uma hora que ela fala que ela foi sair de casa pra fazer alguma coisa errada, assim, ela mesma deixou a casa dela destrancada. E aí ela faz sentido ela deixar destrancada, tipo, porque ela não se importa com as consequências, né, disso. Mas ela devia saber, assim, que, cara, se ela tá indo invadir a casa dos outros, alguém também pode invadir a casa dela. Então ela deveria pelo menos trancar. E outra coisa que ela aprende durante a vida dela também, para facilitar esses arrombamentos, é que ela aprende a destrancar fechaduras, cadeado, tipo, ela compra um kit de arrombamento, assim, e ela vai praticando para facilitar quando ela quiser entrar na casa de alguém. E só que às vezes nem precisa. Nem precisa, porque as portas estão sempre abertas, ela só entra e tem até um momento que eu acho que ela vai na casa de alguém que ela quer invadir e a porta tá aberta, não tá destrancada, ela só empurra, né? E ela fala assim, que aí, tipo, então não é arrombamento, sabe? Porque a porta tá aberta. Então, esse tipo de coisa eu fiquei assim, meio gag com a cultura do país e tal. Ó, ela fala assim: nunca tinha visitado a casa depois de escurecer, e o quintal parecia estranhamente desconhecido quando me aproximei da porta dos fundos. Girei a maçaneta e descobri que estava destrancada, portanto, tecnicamente, não é arrombamento e invasão. Com certeza é arrombamento e invasão. Mas, quer dizer, arrombamento nem tanto, mas com certeza é invasão, porque as pessoas deixam tudo aberto.
Então ela vai comentando dessas coisas que ela fazia pra aliviar essa pressão na cabeça dela. Porque quando ela entra na casa de alguém que tá vazia, assim, ou que às vezes até tem. Geralmente ela faz isso quando não tem ninguém em casa, né? Mas ela sente, assim, um silêncio, uma calma, a mente dela se aquieta, ela se sente bem nessas horas. É a hora que o estresse dela diminui bastante e ela pode voltar a viver a vida dela normal até que esse estresse aumente de novo e ela tenha que aliviar de alguma forma. E esse foi um dos jeitos que ela encontrou de aliviar essa pressão na cabeça dela. Isso desde criança, sendo que ela não sabia muito sobre ser sociopata, o que, que isso significava. Ela tentou desde sempre pesquisar mais informações sobre. Inclusive, ela sabia desse termo, né? Ela e a mãe e a irmã, elas foram uma vez visitar o tio numa prisão, porque o tio é um dos guardas lá da prisão. E aí ele mostrou uma cela que só tinha criminosos, assim, que ele declarou que eles são sociopatas, né? Porque eles cometeram crimes que eles não sentiam culpa, não sentiam remorso, e que eles eram muito perigosos por causa disso. E a Patrick, quando ela viu isso, ela pensou assim: ah, então eu sou uma dessas pessoas, sabe? Eu, então, sou uma pessoa que pode ser perigosa, né? Porque eu não sinto culpa também, eu poderia estar ali junto com eles. E ela também procurou o significado da palavra sociopata no dicionário, vários dicionários ela procurou, ela não encontrou esse termo. Ela achou estranho isso, assim, porque ela não achava soluções, ela não achava informações sobre o transtorno. E então ela passa a vida toda dela, assim, tentando lidar com esse estresse na cabeça dela, que ela não sabia, assim, tipo, o que fazer. E, e ela também ficava pensando o tempo todo, assim, se não existiam pessoas que nem ela também. Porque o transtorno deixava ela se sentindo muito sozinha, porque ela queria que alguém entendesse ela, porque a mãe dela não entendia ela. Ela até conta uma vez que ela e a irmã tinham um bichinho de estimação que era. Ah, eu não lembro agora o bicho, mas era. Parece aquelas lontras, assim. É tipo um furão, acho que era um furão, né? Que é aquele bichinho que é longo, assim. Eles tinham um furão de estimação. E ela gostava muito desse furão. Ela fala que ela amava muito ele. Então ela, tipo, ela tem as emoções, que nem amor e tal. Ela só não se conecta que nem as pessoas, as outras pessoas. Então, tipo, ela fala que ela ama a família dela. Só que ela não demonstra nem sente as coisas que nem eles, né? E ela gostava muito do bicho. E aí esse bicho, ele morre, eventualmente, assim. Ele acaba morrendo. E ela fica, tipo, ela fica assim, ela não demonstra tristeza, que nem as outras pessoas, que nem a irmã dela. A irmã dela chora um monte, né? E ela não chora. Ela até acha que vai chorar, assim, mas ela não chora. Mas ela fica mal de certa forma, assim, né? Só que ela só não demonstra da forma convencional. E ela vai pra escola e tal, e um dia desses que ela vai pra escola, ela descobre que a irmã dela não foi pra escola depois. E quando ela chega em casa, ela fica assim: ah, por que a minha irmã não foi, né, pra escola? Aí a mãe fala: ah, porque a gente fez um funeral pro furão lá, né? Tipo, a gente enterrou ele e tal. E assim, a gente fez isso sem você porque você parecia que não se importava, assim, com ele, né? Então a gente fez só nós duas. E aí ela fica tão de cara que a mãe dela fez isso, que ela grita com a mãe, ela estoura, assim, ela sente muita raiva, ela fica assim, nossa. E aí a mãe dela fica meio em choque com isso, porque ela fez isso de propósito mesmo, pra despertar alguma emoção na Patrick, né? E só que meio que deu tudo errado, assim. Então tem várias situações no livro que mostra esse desconforto com as pessoas. E a irmã dela, acho que sempre, assim, elas sempre se deram bem, digamos assim, né? A irmã dela já entendia desde cedo que ela não sentia as emoções de forma normal, que a maioria das pessoas sente, né? Mas
enfim, elas têm um relacionamento muito bom, assim. E eu acho engraçado que um detalhe também sobre o nome da irmã, que aqui no livro ela é mencionada como Harlowe. E aí eu olhei esse nome, eu pensei, cara, uma se chama Patrick e a outra se chama Harlowe. Aí eu, tipo, que raios de nome é esse? A mãe delas odiava elas? O que que foi? Só que aí, lá no final, bem no final do livro, elas estão conversando sobre o livro que a Patrick ia escrever. E aí a irmã dela fala assim: Ah, você vai escrever a gente, né? Mas você vai dar um nosso nome real ou um nome inventado? Porque se você for dar um nome inventado, eu quero que o meu nome seja Harlowe. E ela fala: eu sempre adorei esse nome. Eu nem sei se é assim que pronuncia, de tão esquisito que é esse nome. Eu nunca tinha visto esse nome assim. E aí, de fato, esse é o nome que a gente é apresentado desde o começo. Então, não é o nome real da irmã dela. E eu fiquei, graças a Deus, porque é um nome péssimo. Só que é um nome que ela gostava, assim. Aí, sei lá, isso é só um parênteses, assim, enfim, né? Que não tem a ver com a história em si. E o livro, ele é contado, assim, ele é bem de boas de ler, porque ele é contado de uma forma quase como se fosse ficcional, é tipo um romance mesmo, que tem diálogo, tem o que ela estava pensando na época, tem muitos detalhes também, assim, é, realmente é bem tranquilo de ler, e você fica interessada no que vai acontecer, e no meio disso tem os pensamentos dela sobre a sociopatia. E ao longo da vida, depois, quando ela vai ficando mais velha, que ela vai de fato fazer o doutorado dela sobre isso, que ela vai entrando mais a fundo, e também quando ela faz terapia, porque ela chega a fazer terapia, vai entrar mais a fundo nos termos técnicos, né? O que que a psicologia diz sobre esse transtorno antissocial, quais são as teorias e informações, porque ela se questiona muito, tipo, tá, qual que é a diferença entre um sociopata e um psicopata? Qual teste que eu tenho que fazer para eu receber esse diagnóstico? Enfim, ela vai assim cavucando, vai destrinchando isso tudo, porque na época que ela foi fazer essas pesquisas, não tinha muita informação sobre o assunto. Não sei se hoje em dia ainda tem, mas ela disse que não tinha tanta coisa assim, sabe? E por isso que ela também se dedicou a ela mesma pesquisar pelo bem dela e pelo bem dos outros sociopatas. Assim, ela deixa bem claro que o propósito do livro é para ajudar pessoas que também não sentem os sentimentos da mesma forma que a maioria das pessoas sente. E ela diz assim que existem muitos sociopatas no mundo, que não são poucas pessoas assim como a gente acha que é. E aí ela escreveu esse livro para essas pessoas, assim. E eu achei interessante que não serve só para essas pessoas. Eu, que sou uma pessoa que não é sociopata nem nada, consegui me identificar com ela em certos pontos, assim, de coisas que ela sentia. E em outros eu não fazia a mínima ideia, assim, que era uma pessoa que tem essa condição se sente assim ou não sente as coisas de uma forma ou pensa de certa forma. E ela quer com esse livro justamente assim quebrar parte desse preconceito que existe, né? Esse medo que as pessoas sentem e, né, assim, não exatamente normalizar, mas assim, trazer um nível de aceitação para quem ela é, porque por muito tempo ela não aceitou que ela era assim, ela nunca gostou disso, mas com ela sabia que ela tinha que aceitar porque assim, ela não tem culpa de ter nascido assim, sabe? Não é uma culpa dela, ela não fez nada para ser assim. Então, só restava aceitar e descobrir formas de lidar melhor com esses incômodos, esse estresse que ela sentia. E porque ela sabia assim que cometer crimes não era a solução mais viável, sabe? Então, na terapia, ela trabalhou muito isso de o que, que a gente pode fazer para não ter que fazer isso, porque a terapeuta dela, a psicóloga dela, até fez ela assinar um termo, assim, tipo um contrato, dizendo que ela não ia invadir a casa das pessoas mais, sabe? Porque senão a psicóloga dela ia denunciar ela, porque tem isso, né, num consultório de psicólogo, assim, se ele acha que
tem alguma coisa assim fora da lei acontecendo, ele tem a obrigação de denunciar o paciente, né? Não é uma coisa tão confidencial assim. E mesmo ela assinando esse termo, ela mesmo assim, ela ia lá e fazia alguma coisa. Só que ela dela não contava pra psicóloga, né? Ela ficava, ah, então eu não vou contar nada. Que ela também não sente culpa, né? Ela sabia que assinar um termo não significava nada pra ela, né? E teve outras coisas que ela fazia. Ela não só invadia a casa das pessoas, ela roubava carros das outras pessoas. Aí, só que assim, esses roubos era muito, tipo, as coisas aconteciam de uma forma que se alguém descobrisse, ela conseguia inventar uma desculpa, porque ela ia, isso foi na época da faculdade, principalmente, que ela ia nas festas e ela encontrava o cara que tava mais bêbado na festa, aí dava assim, não sei, conversava com ele, dava uma flertada com ele, porque ela aprendeu a ser manipuladora desde cedo, porque ela sabia que a personalidade real dela afastava as pessoas e assustava. Então ela começou a copiar maneirismos das pessoas, assim, tipo um masking mesmo, né? Para as pessoas gostarem dela e aceitarem ela socialmente, porque ela queria muito ser aceita, né? O ser humano, ele tem que pertencer, né? Ele quer muito pertencer. E isso é uma das lutas dela, ela quer ser aceita pelas pessoas. Então ela copiava traços de personalidade que eram agradáveis assim e encantava as pessoas, só que ela não era assim de verdade, ela só fazia isso para ser aceita e conseguir coisas mais rápido. E aí ela ia nesses caras que estavam bêbados e inventava alguma historinha pra eles lá, e aí esses caras entregavam a chave do carro pra ela, a carteira deles, porque ela inventava que ia. Não que ela inventava, ela dizia que ia não sei aonde comprar um salgadinho, sabe? E eles simplesmente cediam o carro e a carteira e cartão. E aí tem uma cena que ela pegou o carro do cara, dirigiu até não sei aonde, super longe, só aproveitando, e aí entrou lá e comprou um salgadinho com o cartão do cara, e depois voltava e devolvia, assim, o carro. Deixava onde ela tinha pego, assim. Então eu fiquei, cara, que perigo. Assim, não tanto por ela ter feito isso, mas eu ficava assim, gente, esse povo é muito sem noção, sabe? Esse povo fica entregando tudo assim, de mão beijada, assim, não tem senso nenhum de perigo, de nada, e não. E ela não tem esse senso, mas as pessoas que deveriam ter também não estão agindo de acordo, assim. Então, teve vários momentos que eu ficava de cara, não assim, pelo fato dela cometer crimes, mas por quão fácil era para ela cometer esses crimes. E ela também nunca foi pega, nunca foi culpabilizada, nunca sofreu consequências. Mas ela dizia assim que a possibilidade dela ser pega era até excitante, assim, porque era mais um sentimento que ela podia sentir ali, que ela tinha dificuldade de acessar, né? Mas também, se ela fosse pega, tanto faz pra ela. Ela não ia sentir nada, tipo, de culpa, de nada, sabe? E também tem um outro trecho que eu fiquei de cara também, assim, não por causa dela, também. Eu não sei, esse livro me deu uma dessensibilizada, assim, com as coisas que ela fazia, porque quando ela contava isso pra outras pessoas, tipo, ela foi lá e contou pro pai dela que ela roubava carros, invadia casas. O pai dela no começo ficou assim, indignado e depois ele só aceitou. Acho que o marido dela também, o namorado dela na época, né, também, ele, tipo, ela faz isso, é errado, mas ela não tá machucando ninguém, sabe? E aí tem um dia que ela vai na casa de um casal de idosos que eles não estão mais na casa e essa casa foi colocada à venda. E aí ela invade lá, ela gosta muito de invadir essa casa, né, que não tem ninguém mesmo. E só que eles vão vender a casa, só que tem coisas desse casal de idosos que estão na casa ainda, tipo, tem roupas deles lá. E aí ela vai lá e ela precisa de uma roupa pra ir não sei aonde, e ela veste um dos vestidos da senhora e sai com a roupa da mulher. E aí eu fiquei assim, cara, quem que deixa as coisas das pessoas dentro da casa, sendo que eles não moram mais lá, a casa tá pra vender e as coisas ainda estão lá. Tipo, itens pessoais, tipo roupas. Isso eu achei absurdo. Mais absurdo do que ela vestir a roupa da mulher e sair com a roupa da mulher. Mas eu achei interessante, assim, essas coisas que aconteciam, que eu ficava indignada pela cultura mesmo, assim,
americana, que é bizarra. Mas, enfim. Então, o livro, ele é assim, ele fala muito das coisas que aconteceram com ela, é muito... Tem algumas partes que são até que você fica assim, caraca, será que isso aconteceu mesmo? Porque ela se mete num triângulo amoroso, ela tem... Como o pai dela trabalha na indústria musical, ela eventualmente vai trabalhar com ele, então ela conhece muitas pessoas famosas desse ramo, e aí acontece um monte de treta, assim, nesse ramo da música ela se sente até bem lá porque ela vê que as pessoas que trabalham lá são péssimas. Tem muitas pessoas lá que se declaram sociopatas também. E ela fica assim, inclusive ela até fica com raiva de algumas pessoas porque algumas pessoas fazem o mal só por fazer o mal, né? E ela não gosta de fazer o mal só por fazer o mal. Ela, tipo, pra ela tem que ter uma justificativa, que nem ela quer aliviar o estresse da cabeça dela. Mas as pessoas que são cruéis só porque querem ser cruéis, sem motivo, ela despreza essas pessoas. E nesse setor musical ela encontrou algumas pessoas assim. E que se declaram sociopatas, mas não são, né? Também ela fala que muita gente se declara sociopata, mas não é. E inclusive tinha uma mulher que ela trabalhava com ela, que ela se dizia sociopata, mas depois que ela analisou assim ela porque essa mulher fazia umas coisas assim, ela parecia que sentia muitas emoções, em excesso, era o contrário, não era apatia, ela sentia muitas coisas em excesso. E ela fazia coisas cruéis, assim, tem uma cena que diz que ela tinha um cachorro que era muito raivoso, assim, descontrolado, que ela deixou o cachorro solto e o cachorro acabou matando o cachorro da vizinha. E aí, em vez dela ir socorrer ou fazer alguma coisa, ela simplesmente deixou o cachorro lá e mentiu pra vizinha, dizendo que, sei lá, aconteceu outra coisa, que não era culpa dela. Aí ela foi pedir ajuda pra Patrick, né, sobre o que ela podia fazer. E aí a Patrick ficou assim, não, mas você tá maluca? Tipo, o que você fez foi errado, sabe? Você tem que ir lá. E essa vizinha, tipo, era uma vizinha que já foi gentil com essa mulher, que ajudou ela quando ela tava no hospital. E aí ela assim, cara, como é que você tá tratando as pessoas dessa forma? Aí ela, mas eu já falei pra você que eu sou sociopata, eu não sinto culpa e não sei o quê. Aí ela ficava de cara com essa mulher. Porque mesmo você não sentindo as coisas, ela tinha assim, tá, mas eu sei o que é certo e errado ainda, sabe? Então, às vezes, sei lá, ela fazia alguma coisa que era errada, ela pedia desculpas pra pessoa, sinto muito. Mesmo ela não sentindo, tipo, ela de verdade ela não sente, mas ela entende que aquela situação, tipo, ela teria que se desculpar, por exemplo, né? E aí, dessas coisas que ela contou pra psicóloga dessa mulher, ela até fala assim, a psicóloga fala que, ela parece que ela é bipolar, né? Tipo, tem algumas coisas que bate da bipolaridade, que é um excesso de emoções, né, descontroladas, assim. E aí ela fica com muita raiva dela, ela fica, dessa mulher bipolar. E eu fico, a sociopata com raiva da bipolar. Mas, enfim, assim, tem várias situações que são muito interessantes. Eu recomendo muito, assim, esse livro para quem quer saber mais sobre isso, mais da, das coisas, assim, da cabeça dela, como que ela se sentia, mais sobre a sociopatia, sobre as pesquisas em torno desse tema. Tem algumas partes que são meio repetitivas do livro. Eu não cheguei a dar 5 estrelas pra ele, eu dei 4, se eu não me engano, porque ela fica muito em alguns assuntos, assim, tipo, repetindo mesmo, meio cíclico, né? E também eu acho que tem algumas partes da história, assim, que ela menciona, esse caso de triângulo amoroso, que eu fiquei assim, cara, isso aqui tá parecendo outra coisa. Parece que é um livro de romance, já foi pra outro lado, que eu fiquei, caraca. Mas é supostamente a história dela. Mas ela fala assim que ela é mentirosa, que ela é manipuladora, então pode ser que ela tenha enfeitado algumas coisas, né, na história, ou modificado pra não entregar quem são essas pessoas, né, porque os nomes são fictícios, né. E ela abre muito sobre o relacionamento dela com o namorado, né? E depois ela casa com ele, o David, que ela menciona, assim. E ela até fala que
esse relacionamento com o David foi uma das coisas que ajudou muito ela, que ela fala assim: a fé de David em minha capacidade de amar criou espaço para minha própria confiança crescer. Porque ela também teve filhos depois, né? E quando o filho dela nasceu, isso eu acho que daria outro livro. Super interessante, assim, de uma pessoa que não sente esses sentimentos. Como é que vai ter filhos e sentir amor por esses filhos e criar os filhos? Como é que é essa relação, né? Mas é um detalhe só mais pro final que ela comenta, né? Que primeiro a luta dela foi muito do relacionamento dela com o David, que tipo, o que mais ela queria era alguém que aceitasse ela pela forma que ela é, sabe? E ela tem encontrado esse cara que por muito tempo aceitou ela, mas assim, ele não aceitava totalmente ainda. Então eles tiveram que fazer terapia juntos, tiveram que, sabe, se desenvolver, os dois, né? Cada um com as suas questões. E aí no fim deu certo. E eu achei isso muito interessante também, assim, toda essa questão dos relacionamentos, porque é a questão da sociopatia que afeta os relacionamentos, porque de resto ela é uma pessoa normal, que tem gostos, que tem desgostos, que trabalha, e enfim, é isso que ela comenta no começo. Ela é uma pessoa que tem uma vida normal, mas por trás disso tudo ela tem essa questão dos sentimentos, né? Então eu gostei muito do livro. Eu recomendo ele, assim, se você quer ler. Assim, eu acho que tem muita gente que não gosta de ler não que ficção ou biografia, mas é porque não encontrou livros interessantes, assim, ou os livros certos de assuntos mais legais, né? Ou de também de pessoas assim relevantes e tal, que tem uma história interessante. E eu acho que esse aqui é um desses livros que pode ajudar a entrar nesse tipo de gênero, né? E então é isso. Esse foi a resenha. Eu acho que eu poderia até falar mais dele, mas eu acho que é legal ler e descobrir por si só uma dessas histórias. Ela tem diversas coisas que ela conta nesse livro. Então é isso. Espero que tenham gostado da resenha e até mais, pessoal. Tchau, tchau.